Roberta Coca Quarteiro, ela é fisioterapeuta e coordenadora do Centro de Fisioterapia do Hospital Carlos Fernando Malzone. É com ela que nós vamos falar agora. Roberta, bom dia, obrigado por nos atender. Tudo bem, Roberta? Minha xará. Oi, Beto, bom dia, tudo jóia. Obrigada a vocês mais uma vez pela oportunidade e abertura, né? Podemos estar falando do nosso trabalho. Com certeza, e é um trabalho muito importante, porque não é só um trabalho durante a Covid, durante a situação em que a pessoa está com a Covid, está internada, mas é um trabalho também que vem sendo destacado após a pessoa receber alta e ir para casa. Por isso que tanto se falam em sequelas. Eu já conversei com pessoas que têm diversas sequelas. Eu estava ouvindo uma entrevista ontem, Roberta, que o Luiz Esteves fez com uma moça de 23 anos que estava internada por vários dias aí, inclusive chegou a perder o bebê que esperava. E ela disse na sua entrevista, olha, eu estou começando a dar os primeiros passos agora. Isso. Essa é uma das sequelas, principalmente das pessoas que ficam ali inertes, entubadas na UTI por vários dias, Roberta? Sim. Beto, na verdade, né, a gente, né, nós fisioterapeutas, fazemos esse acompanhamento desde o início da internação, no momento que o paciente chega, muitas vezes no pronto-socorro, no pronto atendimento e precisa desse suporte, muitas vezes ventilatório, e depois, durante a internação, durante a UTI, se for necessário o caso, e após, é muito importante esse acompanhamento. Por quê? Principalmente os pacientes que ficaram graves, né, que tiveram um acometimento mais grave, eles têm mesmo uma perda, né, muscular, uma perda da massa magra, muito significativa. Então, após essa internação, após a alta, né, hospitalar, eles têm que dar continuidade com a reabilitação, né, com a fisioterapia. Para o quê? Para o ganho dessa força muscular, para conseguir muitas vezes até o treino de marcha, retomar, né, mesmo a marcha, né? Conseguir deambular, realizar as atividades que realizava antes, né, tranquilamente, e hoje não consegue mais. Então, através desse acompanhamento, dessa reabilitação, e que é muito individual, porque cada paciente responde de uma forma. Nós traçamos, né, um plano terapêutico, avaliamos, traçamos um plano terapêutico para tratar esses pacientes e eles retomarem a vida diária, né? Ao trabalho, às suas atividades, a conseguir tomar um banho sozinho, se alimentar. Então, para não correr, inclusive, o risco de um acidente, né? Um acidente doméstico que fere muitas pessoas. Você, como fisioterapeuta, sabe mais do que ninguém, né? Fere muitas as pessoas, até por essa perda muscular dentro de casa, no banheiro, um escorregão, um tombo. Sim, porque o que a gente, né, tem visto após esse 1 ano de pandemia, que acabam ficando com muitas sequelas, né, os pacientes, quase 80% dos pacientes recuperados após essa síndrome, né, a gente chama de síndrome pós-Covid, apresentam algum sintoma ainda persistente até por uns 4 meses após o fim da infecção, que são quais? Uma tosse persistente, um aperto no peito, um refluxo, uma dor de cabeça, aquela sensação de mal-estar, de cansaço, de fadiga, queda de cabelo, uma perda de paladar, né, de olfato, do cheiro, do gosto, né? Muitas vezes temporário, até duradouro, tem pacientes que relatam até por 1 ano, né, que já tiveram o ano passado e ainda estão com esse comprometimento, tontura, palpitações, e fora o comprometimento também da parte psicológica, né, do paciente e neuro, né, com a falta de concentração, de memória, ansiedade, depressão. Eles relatam, eu não consigo mais ter o raciocínio que eu tinha antes, né, com a mesma agilidade. Então a gente nota todos esses relatos. Por isso que o paciente, né, a pessoa pós-Covid, ele tem que guardar sempre assim, que não é normal não estar bem. Não é normal. Então, se ele ainda não estiver bem, ele tem que ter um acompanhamento e ser assistido. A pessoa não pode, de repente, sair do hospital e ir para casa e se acomodar, né? Tem que prestar atenção em todos os sentidos dela, né?
Aqui no nosso hospital mesmo, né, no Hospital Carlos Fernando Malzone, nós temos todo esse trabalho de acompanhamento, né, onde quando o paciente ele recebe alta pós-Covid, ele já sai com o acompanhamento de cada profissional, uma alta pronta, né, aonde vai um histórico breve do paciente, o que aconteceu, o que foi feito aqui durante a internação e o que ele vai necessitar após essa internação. Isso é encaminhado para os profissionais da rede ou os profissionais que ele vai acompanhar para dar continuidade nessa reabilitação. Doutora, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela vossa atenção conosco do departamento. E aquela pergunta também, tem muitas pessoas que foram acometidas pela doença, mas num caso mais leve. E aí não necessitam do hospital, de ser internado. Essas pessoas também reclamam de sequelas, doutora. Existe algum exercício que tem que fazer em casa ou é importante procurar um profissional mesmo? Muitos casos de pacientes que tiveram episódios mais leves também apresentam queixas, né, de sequelas, sim. O ideal é, como eu disse agora, né? Se você não está completamente bem, você procurar um profissional, procurar um médico ou procurar o fisioterapeuta, porque isso vai ser muito individual, vai depender de cada patologia, né? De cada sintoma que a pessoa estiver apresentando, de cada distúrbio. Mas o ideal é que ele vá voltando as suas atividades diárias, sua rotina, aos poucos, e não totalmente uma vez, mesmo que teve sintomas leves. Então, ele treinava todos os dias. Então, calma, né? Vamos esperar, vamos começar aos poucos, treinar, então, uma vez na semana, diminuir. Se fazia durante uma hora esse treino, fazer por 30 minutos, com uma carga menor, né? E mesmo assim, se ainda persistir algum dos sintomas, ter o acompanhamento. O ideal é a gente sempre ter uma boa alimentação, né? Se tiver, ter a possibilidade de ter um acompanhamento nutricional, praticar, né, alguma atividade física, mesmo após o COVID, os sintomas leves, a pessoa fazer, né, o acompanhamento com fisioterapeuta, ou também fazer um pilates, fazer alongamentos, fazer exercícios, mas ter sempre um profissional junto, um profissional capacitado. Após o Covid, doutora, toda dor é preocupante, né? Depois que teve o Covid, passou por essa doença, graças a Deus, conseguiu se livrar dela, fica aí as sequelas, é isso que nós estamos falando. Existem casos de pessoas que reclamam, olha, dor no braço, tremedeira, não consegue ficar muito tempo em pé, dor de cabeça, tudo isso é preocupante e deve procurar um profissional. Sim, com certeza. Isso é preocupante, né? São mesmo sequelas que podem ficar, porque o organismo ele passou por uma tempestade, né, inflamatória, onde teve aí a liberação de muitas substâncias que acabam atacando mesmo os músculos, que nem as citocinas, né? Elas acabam atacando os músculos e lesando, às vezes, órgãos, tecidos, e fica um comprometimento após. E aí é onde vai sentir as tonturas, essa fraqueza, essa palpitação, esse tremor. Isso não é normal. Então, é normal assim, a pessoa ela passou por uma doença, então que ficou esse ainda comprometimento. Não é normal ela continuar tendo isso e não procurar ajuda, né? Então ela tem que procurar a ajuda de um profissional para o quê? Para a gente traçar um plano terapêutico mesmo para avaliar, né? Essa capacidade funcional, essa capacidade de força, mesmo capacidade respiratória, pulmonar, que muitas vezes também ela teve um comprometimento pulmonar, que a gente fala como se fosse uma cicatriz que fica ali no pulmão, né? Ocorre uma área de fibrose e como se fosse uma cicatriz. Então, que a gente tem que fazer exercícios, tanto respiratórios, para melhorar essa capacidade, né, pulmonar, e também a parte da motora, né, a parte muscular. Então, trabalhar os músculos através de alongamentos, atividades com pesos, exercícios, a eletroestimulação, que a gente faz, né, diafragmática, faz em toda a cadeia muscular que for necessária, para poder retomar mesmo a sua vida, né, as suas atividades. Também fazer uma melhora da parte cognitiva, né, desse paciente e poder, então, diminuir ou aniquilar, né, cancelar todos os sintomas e a pessoa poder voltar a ter uma vida normal.
Doutor, existe algum exercício que se possa fazer no dia a dia, mesmo que a gente não tenha se acometido pela doença, mas para ficar preparado, ficar aí com a parte respiratória mais forte? Existe algum tipo de exercício? Olha, na última vez, né, que nós conversamos, eu até passei alguns exercícios e existem sim. Tá? Então, exercícios onde a gente pode aumentar, né? E estar trabalhando essa capacidade respiratória, pode estar trabalhando o músculo da respiração, né? E tá deixando, então, o pulmão com as áreas bem ventiladas, um pulmão bom. Um dos exercícios, né, que é fácil, né, que a gente pode estar realizando, de puxar o ar pelo nariz bem profundamente. Então, a pessoa ela vai puxar esse ar como se ela sentisse todo o pulmão enchendo. E quando ele estiver bem cheio, assim, que ela sentir que não consegue mais puxar o ar, depois ela pode ir soltando esse ar pela boca, lentamente, como se fosse soprar esse ar. Aí, além desse, ela pode também puxar e segurar um tempo esse ar no pulmão, tá? Até por uns 20 segundos. Então, ela vai sentir segura, conta até 20 e depois ela solta lentamente pela boca. São exercícios fáceis e que vão ajudar. Outro exercício também que a gente, né, às vezes trabalha com esse paciente pós-Covid, na casa, no domicílio, muitas vezes não tem o recurso, né, de ter o aparelho específico. Então, a gente pega uma garrafinha d'água, coloca um canudo e pede para o paciente. Ele enche o pulmão de ar. Então, puxa pelo nariz, aí o ar, depois ele vai pôr a boca nesse canudo, dentro dessa garrafinha, e ele vai soltar esse ar na garrafinha, soprando, fazendo bolinhas de ar nessa água. Então, ele puxa e depois ele, antes de pôr a boca, né, no canudo, ele puxa o ar pelo nariz, depois ele põe esse canudo na boca e ele vai soprar mesmo, fazendo essas bolinhas de ar. Tá? É um exercício. E outro é com bexiga também, que a gente pode estar dando a bexiga para estar fazendo um exercício dele. Primeiro, puxa o ar, enche bastante, ao máximo, o pulmão de ar, depois coloca a bexiga na boca e vai soprar todo esse ar e tentar encher a bexiga ao máximo que ele conseguir. São exercícios simples, que não são caros, não precisa de grandes recursos e que a gente pode trabalhar com os pacientes, as pessoas estarem mesmo realizando no seu domicílio. Estamos conversando com a Roberta Quarteiro, ela é fisioterapeuta e também coordenadora do Centro de Fisioterapia do Hospital Carlos Fernando Malzone. O que eu senti durante essa pandemia, eu acho que muitas pessoas também, tenho certeza que muitas pessoas fizeram isso que você falou em casa, viu? Eu mesmo fiz aqui, viu, Roberta? Esse exercício aí de respiração, que é muito importante, né? Tenho certeza que você que está em casa, muitos de vocês que estão nos acompanhando, fizeram esse teste aí, continuem, porque é muito bom. Eu dizia que a pandemia mudou muitas coisas e mostrou muitas coisas que, de repente, não eram mostradas como está sendo hoje, como, por exemplo, a importância do trabalho de um hospital, a importância do trabalho da equipe. E na entrevista de ontem também, do Luiz Esteves, e em outras entrevistas, a moça falou, nossa, tinha uma grande equipe cuidando de mim. Né? Isso mostrou também que o médico sozinho não pode fazer nada, ele precisa ter ao seu lado grandes profissionais para combater esse vírus aí que pouco se sabe, né? E cada vez que vem, parece que vem pior ainda. Então é muito importante, a pessoa se policiar, né? Principalmente não só quando pega o coronavírus, é internado ou não e passa para a fase de recuperação, como também quem não tem. Eu acho que o policiamento ele deve acontecer sempre, né, Roberta? Sim, e como você disse, né, é muito importante o acompanhamento e a assistência da equipe multiprofissional. Hoje nós vimos, né, então a gente já vem agora ao longo dos anos, vendo, assistindo, frisando a importância
importância da equipe multiprofissional, porque um sozinho não faz nada, o enfermeiro sozinho, o médico sozinho, o fisioterapeuta sozinho, não. Nós dependemos um do outro para ter sucesso. Então, se um paciente, ele teve a vitória, ele alcançou, foram muitos profissionais empenhados, envolvidos para aquilo. E todos visando o bem maior, que é a vida do paciente, né? Então, onde nós temos o fonoaudiólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, o dentista, que nós temos também aqui dentro da UTI, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, toda o farmacêutico, toda uma equipe muito grande envolvida e visando mesmo promover, né, a recuperação, a reabilitação desse paciente. Tá certo, Isso Roberto, é muito importante. Para finalizar a nossa parte aqui, já agradecendo a sua participação mais uma vez, varia muito de pessoa a pessoa, né? Uma pessoa pode demorar mais para se recuperar, por exemplo, fisicamente, né? Varia muito Sim. disso, né? Da vida que a pessoa leva no dia a dia. Sim, vai variar muito. Já as condições pré-Covid, né? As condições antes da doença. Se a pessoa, qual era a condição física dela, a condição mental, a condição de saúde dessa pessoa, né? Aí depois também vai ter uma relevância do quê? Do acometimento, se foi leve, moderado ou grave, e se ela precisou de um suporte ventilatório, se ela ficou entubada, se ela teve um acometimento pulmonar de 20%, 80%, né? O tempo de internação também, e se ficou internada em UTI, né? E após tudo isso, então, é que nós vamos poder o quê? Avaliar esse paciente, né? Fazer o desmame desse suporte ventilatório, fazer o desmame desse oxigênio, que muitas vezes é feito até no domicílio, o paciente ele recebe alta com oxigênio, né? E aí em casa o fisioterapeuta ele vai acompanhar, por isso é muito importante, tá? Esse trabalho, e para ter esse desmame de tudo, né? Desse oxigênio, às vezes de equipamentos mesmo, que ainda o paciente precisa desse suporte no domicílio, né? E voltar a ganhar mesmo a força muscular, a melhorar ou liquidar, né? Acabar com essas sequelas, como essa tontura, essa falta de ar, essa tosse persistente, e que pode ficar ainda muito individual, né? Às vezes por semanas e até por meses. Alguns centros maiores, eles estão já hoje com ambulatórios e também serviços, unidades de recuperação mesmo pós-Covid, né? Então, eles abriram esses centros e ambulatórios aonde o paciente, após o Covid, ele procura, né, ou ele é encaminhado pelo serviço para o quê? Dar continuidade ao tratamento. Então, tem já vários lugares, várias regiões, né, fazendo isso, esse trabalho, e é muito bacana, é muito importante esse apoio, né, a esses pacientes. Com certeza, com certeza. Roberta, mais uma vez, obrigado pela sua participação, tá? Estamos à disposição, assim que você também tiver alguma coisa que mereça divulgação, estamos à disposição aqui. Um abraço, uma ótima sexta e um ótimo final de semana a todos aí. Obrigada para vocês todos também, e muito obrigada, então, por poder compartilhar, né, com vocês, com a população, o nosso trabalho, o nosso conhecimento. É muito importante para todos estarem bem orientados, né?